Oi, pessoal, bom dia a Bom todos. dia. Bom dia, Karen. Tudo bem? Oi, João Carlos, tudo bom? Bom dia. Bom dia. Então, talvez a gente dê mais uns minutinhos. Vamos dar mais uns 2 minutos para ver se mais gente entra. E só responder a Carol aqui que ela abriu. Muito obrigada. Eita. Tem o pessoal... Bom. Então, hoje a gente teve... Hoje a gente tem possivelmente 2 convidados para falar sobre economia circular. Eu não sei se o Fabrício vai conseguir entrar, mas se ele não conseguir entrar, a gente tem a presença do Pedro Valverde, e eu convidei essas 2 pessoas porque a gente avançou bastante bem. Arrisco dizer, o João Carlos vai confirmar, eu acho que a gente avançou bastante bem no tema da eficiência energética desde a última reunião, e eu vou compartilhar com vocês um resumo grande que a gente fez sobre o tema da eficiência energética e definindo alguns eixos para trabalhar. E, felizmente, a gente está com o Senai como não sei se ainda um parceiro, mas como um orientador bastante bom, porque eles já têm um projeto piloto em desenvolvimento de eficiência energética industrial aqui no estado de São Paulo. Então, eu pensei que a gente poderia, me digam se todos estão de acordo, a gente poderia, primeiramente, só dar um overview do que a gente fez entre o mês passado e agora. Eu vou compartilhar com vocês esse resumão, e o João Carlos pode dar, né, um resumo. E por que a gente não tem outras informações além desse resumão? João Carlos elencou tópicos que seriam muito importantes o Senai trazer para a gente desse plano piloto que eles estão desenvolvendo, que isso vai nos ajudar a estruturar o projeto por aqui, mas eles precisam de autorização para apresentar essas informações, e isso demora um pouco, e então Marco Antônio do Senai sugeriu que ele apresentasse isso na reunião de julho, que aí dá mais tempo dele organizar, etc. Mas nada impede da gente falar um pouquinho, deixa eu compartilhar aqui, a gente vai compartilhar o avanço do que foi discutido sobre eficiência energética, e aí a gente segue para a economia circular. Todo mundo consegue ver ou está muito ruim, hein? Deixa eu diminuir um pouco esse... Tá bom, Karine, tá muito bom. Agora bom. melhor, só que não fica, vai ter que ajustar depois, mas Tá. a gente consegue. Tá, é só para o João Carlos dar se você puder, quiser, João Carlos, só dar um resumo do que Posso sim, veio Karen. sendo discutido. Legal. Primeiro, bom dia a todos. Então, aqui a ideia foi realmente concatenar um pouco das ideias e experiências prévias que a gente tinha com os atores que já estavam em contato conosco. Então, quando a gente se defronta com essa possibilidade de utilizar essa experiência prévia do Senai, isso poupa bastante tempo, até porque hoje eles já estão com tanto a metodologia totalmente desenvolvida, e do outro lado, do ponto de vista prático, eles já performaram os diagnósticos em quase 200 empresas. Então, a gente teria uma visibilidade bastante clara em termos das dificuldades encontradas, dos resultados preliminares e das necessidades identificadas.
Como isso conversa com a gente? Então, do outro lado, a gente já sabe que existe um modelo potencialmente escalável, que do ponto de vista dos nossos interesses como comunidade europeia, abre bastante espaço para adesão a tecnologias, majoritariamente no que tange a energias renováveis, eficiência energética, o que abriria espaço para buscar mais recursos para fazer um programa com uma amplitude maior. Também discutir oportunidades específicas, principalmente no que tange a aplicação e a vinda de tecnologia da comunidade europeia para aplicação dos potenciais projetos que a gente pudesse desenvolver no âmbito desse programa. Também conectar muito toda a parte de discussão e sobre regulação. Tem alguém que tem alguma... Não, acho que vazou aqui. Do ponto de vista de regulação, normas, questões de taxação também vincular isso sim, esses incentivos ou oportunidades à vinda de tecnologias que possam ampliar esse patamar de eficiência, acelerar essa adoção, tá? E basicamente a gente também aponta aqui, depois posteriormente vocês podem olhar vários eixos tecnológicos de maior interesse aí, onde realmente a gente poderia ter uma maior atuação e engajamento das empresas que estão participando desse grupo. E também um dos pontos que a gente enfatizou e que do próprio lado do Senai eles não enfocam tanto, também seria o eixo social dessa iniciativa, até porque quando a gente está falando de geração distribuída, está falando de eficiência energética, são iniciativas que geram bastante impacto, são feitas de forma distribuída e poderiam gerar um grande fluxo de mão de obra necessária, e a gente deveria, dentro do programa, sim, priorizar, atingir pessoas da base da pirâmide para que recebessem essa formação, para que pudessem ter uma oportunidade através do programa, tá? Então, aqui, de certa forma, a gente atende o eixo ambiental, o eixo econômico e o eixo social com o programa, e vislumbramos aí a capacidade de gerar um programa de larga escala, com ampla capacidade de geração de negócios para todas as empresas envolvidas aqui no nosso grupo. Legal, João Carlos, obrigada. Eu vou compartilhar esse resumo com todo mundo, pedir para Mariama, ela tem gentilmente mandado o invite para todos, eu vou pedir para ela compartilhar esse resumo e a gente vai mantendo aí uma evolução, lembrando que o nosso objetivo é tentar elaborar um position paper que permita a gente articular as ideias aí de ambos os lados, né? Então, acho que se alguém quiser fazer mais algum comentário, uma pergunta para o João Carlos, diga, Glória, por favor. Rose. Olá, bom dia, obrigada por estar, por essa reunião, por convidar a gente aí fazer parte dessa reunião. Eu, do ponto de vista alemão, tenho um interesse específico em entender qual é a aproximação da União Europeia, da delegação, acerca do interesse brasileiro em aproveitar biomassa. Isso vejo como um ponto de conflitos entre, especificamente, a Alemanha e Brasil, mas também devem existir dúvidas sobre isso em outros países da União Europeia, e gostaria de entender um pouco mais sobre como a delegação da União Europeia se aproxima a esse possível conflito de interesses, se existem estudos sobre a sustentabilidade, vamos dizer, do etanol no estado de São Paulo, etc., etc., como que, qual é a perspectiva disso, de conseguir considerar a utilização de biomassa
como parte da transição energética brasileira e casar isso com os interesses europeus. Karen, eu posso responder aqui do âmbito da iniciativa, tá? Tem outros aspectos regulatórios aí que eu acho que tem players mais bem preparados para dizer, tá? Mas, de novo, obrigado pela pergunta. Aqui, nessa análise, no que a gente está propondo, o primeiro ponto é que a gente quer mudar, de certa forma, a abordagem que tem sido feita por muitas empresas aqui no Brasil do que a gente pode considerar uma troca quente, tá? Em vários casos que a gente tem tido movimentos de algumas empresas mudarem de um combustível fóssil para biomassa, antes de passar por uma etapa preliminar que seria a busca, primeiro, de eficiência energética maior dos processos, explorar as possibilidades de ter outros equipamentos e sistemas gerando as aplicações de calor, e aí sim otimizando essas aplicações, que a gente sabe que no caso da biomassa, majoritariamente são aplicações, por exemplo, de caldeiras, e que podem passar por um processo, quando a gente faz uma análise estruturada, uma análise vinculada, olhando eficiência energética, eletrificação, em alguns casos até mesmo poderia ser evitada, tá? Então aqui, da nossa parte, é um programa que visa justamente ampliar o impacto ambiental, realizar esse tipo de movimento de forma mais assertiva. A preocupação que você expressa também é uma preocupação de outros membros aqui, até porque a gente não acha que dentro das amplas possibilidades que o Brasil tenha, uma única iniciativa deveria ser majoritária, tá? A gente deveria fazer isso de forma muito mais estruturada e potencializar, inclusive, algumas outras iniciativas, até como a própria eletrificação, por todo o potencial e hoje disponibilidade que a gente tem de energia elétrica renovável. Mais alguém quer fazer algum comentário? Sim, eu gostaria de responder agora, porque na questão de o arroz, não sei agora o nome, estou fazendo a confusão, desculpa. Glória, tá certo, sim, Glória, obrigada. Glória. É como são dois nomes, eu estava... E a gente já se conhece, mas eu esqueci. Então, não, é respeito à questão da biomassa. É certo que, respeito da definição e a taxonomia de sustentabilidade de algumas fontes energéticas, não temos certas diferenças e divergências com o Brasil. Por exemplo, a respeito ao etanol e outro tipo de... Eu acho que vai ser muito difícil aqui nesse grupo agora vamos ter que ter um enfoque diferente no sentido de usar um critério assim como já agora falou, mais genérico de cadeia energética sustentável que possa incluir tanto o que o Brasil considera parte da energia sustentável e parte do que a Europa faz, porque eu acho que senão vamos entrar num debate nesse grupo que vai ser um pouco complicado. Podemos discutir disso numa outra ocasião, eu acho que pode ser um debate interessante, mas aqui eu acho que vai acabar atrapalhando muito, não sei o que vocês acham. E eu não tenho problema em, talvez, se vocês acham, pedir para algum experto, eu não sou experto, então não consigo dar uma resposta boa para a pergunta da Glória, mas eu acho que poderia ser interessante também, numa reunião posterior, fazer uma abordagem dessa questão, dessa pauta, de um ponto de vista mais técnico e procurar alguém na delegação, uma outra que seja assim, mas a delegação não tem uma abordagem diferente do que a abordagem da Comissão Europeia e a taxonomia, que das fontes de energia é diferente, é divergente. Em alguns aspectos, não muito. Eu acho que 90%, 95% estamos alinhados. Mas acho que para esse trabalho de hoje aqui, fica melhor passar um pouco assim, com certa ambiguidade para poder um nível mais geral para poder continuar trabalhando.
Obrigada, Damiano, mas eu também não tive a pretensão de solucionar essa dificuldade aqui nesta reunião. A minha dúvida era muito mais para entender posicionamentos e entender se existem, de repente, você, João Carlos, que está trabalhando nessa área, talvez você tenha conhecimento de estudos específicos que estão visando justamente essa parte da sustentabilidade dentro do etanol. Se caso você tiver isso, eu estou muito interessada em receber de você esses tipos de estudos, gostaria muito de ter mais conhecimento, então ficaria muito grata se você, caso tiver, puder, de repente, compartilhar. Tá, Temos. Temos uma referência, talvez o estudo mais emblemático que analisa isso foi um estudo que foi feito anteriormente pela WWF, analisando essas cadeias, tá? Pode ser uma referência para você, mas eu deixo a cargo aqui dos nossos especialistas mencionarem aí um arcabouço mais estruturado. Assunto não falta, né, para a gente destrinchar. Eu concordo que acho que isso merece atenção, mas aí a gente até pode dedicar um dia mais especificamente para isso. Então, eu vi que o professor Fabrício Soller entrou, eu vou parar aqui meu compartilhamento. Eu gostaria de sugerir que a gente passasse hoje para o tema da economia circular. A gente acabou dedicando a última reunião bastante para a eficiência energética e por isso que a gente acabou avançando. Então, a gente vai tentando avançar um e avançar outro na medida que o tempo permite. Eu queria agradecer, primeiramente, professor Fabrício e o José Valverde por terem aceitado esse convite. Nós temos um tempo bastante curto, como vocês perceberam, a gente se encontra mensalmente das 11h30 ao 12h30 e tenta fazer alguma coisa, porque o tempo de todos também é bastante escasso. Professor, eu vou pedir para ambos daqui a pouco se apresentarem, mas basicamente o professor Fabrício é professor e advogado, José Valverde é engenheiro e consultor, ambos especialistas na questão de resíduos e tem uma noção bastante abrangente dessa situação no Brasil. E quando eu os convidei, eu achei que seria interessante, pelas nossas conversas aqui nas últimas reuniões, a gente ter uma ideia do estado da arte, ou em que pé estamos, na questão dos resíduos sólidos, da economia circular aqui no Brasil, para então a gente ter um direcionamento melhor. E pedir para os palestrantes nos auxiliarem com 2 temas, basicamente. O primeiro, a questão dos tributos, né? Será que a gente tem um papel aqui, via delegação europeia, via governo brasileiro, ou o que já existe, para a gente tornar tributos mais atraentes para processos e produtos de reciclagem? E um segundo tópico é como a gente pode contribuir para alavancar a produção e comercialização de materiais reciclados. O tema da economia circular é gigante, mas, a princípio, como a gente tem como objetivo gerar negócios em torno desse tema, eu pedi para os palestrantes trazerem um pouco, algum insight que permita que a gente caminhe daqui para frente numa direção talvez um pouco mais objetiva. Então, obrigada novamente, fiquem super à vontade para decidir quem fala primeiro. Eu sei que vocês se conhecem também, então eu também me senti à vontade para convidá-los. Quem gostaria de falar primeiramente um pouquinho? Valverde, fica super à vontade. O Valverde é o nosso professor aqui no tema. Vai lá. Acho que está mudo. Acho que está sem áudio, Valverde. Espera aí que a gente não está te ouvindo. Não, estava aberto o microfone, mas acho que está baixo o volume, talvez. Dá uma olhada aí. Não. Tá, eu toco então e aí você entra. Então vamos embora. Eu vou fechar só a minha câmera pelo seguinte, eu estou em Salvador, inclusive numa indústria de reciclagem agora, então o sinal aqui não está aquela maravilha, então eu vou fechar a câmera, botar uma apresentação rápida aqui para 10 minutos e a gente aterrissar
o assunto, tá? Então, vou fechar aqui, vou compartilhar, fiz uma apresentação especialmente aqui para esse encontro, para poder orientar aqui o nosso bate-papo. Rapidamente, espero falar no máximo aqui 10 minutinhos. Vamos lá. Bom, meu nome é Fabrício Soler, sou advogado, professor, consultor da Unido no Brasil, do Circular Plastic America Program, do Programa de Circularidade dos Plásticos, do IPT e da Confederação Nacional da Indústria para estudos em resíduos, economia circular e logística reversa. Sou conselheiro independente de ESG, conselheiro do Movimento Conexão Circular do Pacto Global da ONU e sou vice-presidente da Rede Empresarial Brasileira para Avaliação de Ciclo de Vida. E sou diretor de saneamento da Fiesp. Rapidamente, só um breve cenário. O Brasil tem hoje 61% dos resíduos e rejeitos dispostos adequadamente, fundamentalmente em aterro sanitário, e quase 40% disposto inadequadamente em lixões e aterros controlados. Então, temos aí quase 28 milhões de toneladas no Brasil dispostas em lixões e aterros controlados, que é a disposição inadequada. Essa é a realidade do Brasil ainda em aproximadamente 2.500 municípios. Desses materiais, 45% é orgânico. Aí nós temos depois uma fração de plástico, papel e papelão e outros materiais. Então, aqui, olhando para o cenário da regulação, um dos pontos da ordem de prioridade, inclusive, no âmbito local, é o tratamento do orgânico, é a compostagem, a valorização, a geração de energia do orgânico. Afinal, é quase metade do resíduo sólido urbano gerado no Brasil. Para endereçar a gestão de resíduos alinhada à economia circular, a Política Nacional de Resíduos traz o conceito de responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto, cabendo ao município a coleta seletiva, a compostagem e a disposição final. Cabendo ao setor privado investir na melhoria dos produtos, divulgar informações e implementar a logística reversa. Aqui nós estamos falando do EPR, do Extended Producer Responsibility. O Brasil prevê na lei, na Política Nacional de Resíduos, a obrigação de implementar a logística reversa para um rol de produtos, agroquímico, pilhas, baterias, óleo lubrificante, lâmpadas, eletrônicos, e também já temos no Brasil logística reversa para medicamentos de uso humano e produtos comercializados em embalagens. O desafio do tema no Brasil tem a sua particularidade em razão da dimensão territorial. Lembrando, logística reversa, IPR, é o trânsito, né, o deslocar de resíduo, geralmente com baixo valor agregado, com baixo valor econômico. Então, as distâncias importam. Isso é importante porque o Brasil busca desenvolver, por meio da sua política, um olhar próprio, respeitado as suas particularidades, tendo em vista, por exemplo, que o território do Brasil é quase 100 vezes o território de Portugal, quase 300 vezes o território da Bélgica. Então, temos um desafio tremendo no Brasil para implementar a política do IPR. Ainda assim, nós já temos regulamentado no Brasil logística reversa para embalagem, óleo lubrificante, lâmpadas, embalagens em geral, bateria, produto eletroeletrônico, medicamento, embalagem de alumínio para bebida, embalagem de vidro, os créditos de reciclagem, e está prevista a publicação nos próximos, talvez, 30 dias, o decreto para a logística reversa de embalagens plásticas. Além desse tema da reciclagem, queria chamar a atenção que o Brasil já caminhou para o vidro e caminha para o plástico, para a circularidade, à medida em que impõe ao setor privado empresarial a obrigação de investir na reciclagem e também assegurar que os seus produtos sejam comercializados em embalagens com conteúdo reciclado. Isso já é uma realidade no vidro, que tem um decreto vigente, e no plástico e no papel, espera que seja publicado em breve. Então, aqui eu tenho circularidade, de fato, que é o investimento para retorno de material e novas embalagens com conteúdo reciclado. Então, isso é regulação já vigente para o vidro e plástico, papel e papelão em breve. Esses são os estados que já têm o tema regulado no Brasil, logística reversa de embalagens: Amazonas, DF, Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Minas, Rio de Janeiro, São Paulo, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Sergipe no Nordeste. Além da regulação federal, os estados estão regulamentando o tema também no Brasil. E a economia circular, que agora tem a norma da ISO, que acaba de ser publicada, que define a economia circular como um sistema econômico que usa uma abordagem sistêmica para manter o fluxo circular dos recursos, recuperando, retendo, agregando valor
ao mesmo tempo que contribui para o desenvolvimento sustentável. Essas normas da ISO acabam de ser traduzidas, estão sendo revisadas aqui no Brasil. Foram 3 normas publicadas pela ISO e internalizadas aqui dentro da Comissão de Estudo da BNT. Uma que é Economia Circular, Vocabulário, Princípios e Orientações para a Implementação. Economia Circular, a BNT-CC, o projeto 59010. Economia Circular, orientações sobre a transição de modelos de negócio e redes de valor. E a última norma, que é a 59.020, Economia Circular, medição e avaliação do desempenho de circularidade. São normas do mês de maio, publicadas internacionalmente, que estão em revisão no Brasil, e logo mais a indústria, inclusive, pretende veicular, por meio da Confederação Nacional da Indústria, um guia para a implementação da economia circular. A inspiração europeia, nós temos economia circular por meio, já aprovado por meio de planos de ação e regulações próprias de cada um dos países, aplicando economia circular a eletrônicos, baterias, veículos, embalagens, plásticos, têxteis, construção civil e alimentos, que volta lá para a minha observação logo no começo. 45% do resíduo é orgânico, portanto, essa inspiração ajuda muito. E temos aqui no Brasil algumas iniciativas estaduais, que eu não vou entrar no mérito, só chamar a atenção que o Brasil tem um projeto de lei 1874 de 2022, que institui a Política Nacional de Economia Circular, uma política com princípios, objetivos, definições, instrumentos. Esse projeto de lei ele foi encaminhado, ele foi aprovado no Senado e foi encaminhado para a Câmara, e temos um outro projeto, que é o projeto de lei 2524, que trata de economia circular do plástico, mas que, de certa forma, esse é um projeto de lei que trata mais de banimento de produtos plásticos. Então, na minha opinião, o Brasil precisa começar com uma norma geral, que é essa aqui, de economia circular, e depois tratar as prioridades. Nós temos eletrônicos, automóveis, orgânicos, têxteis, embalagens, plásticos e etc. Então, tem esses 2 PLs, o que tem andado mais recentemente é o 1874-2022. A economia circular consta do Plano de Transição Ecológica do Governo Federal. Se vocês observarem aqui o Plano de Transição Ecológica do Ministério da Fazenda, tem como objetivo emprego, produtividade, sustentabilidade e justiça social, e um dos eixos é exatamente a economia circular. Tem finanças sustentáveis, bioeconomia, transição energética, e aqui em azul claro nós temos economia circular. Em encaminhamento, endereçamento dessa política, desse plano de transição ecológica, o governo federal publicou um programa de apoio aos municípios para ampliar a coleta seletiva e uso de biodigestores, e também um programa abrangente de estímulo à economia circular por meio da logística reversa. E aí entra no ponto exatamente aqui chamado a atenção pela Karim, que é aqui, revisão da tributação e medidas regulatórias para estimular a circularidade. Esse é um ponto de pauta. Hoje nós temos um projeto de lei no Senado, nós temos também algumas iniciativas sendo encaminhadas, inclusive no âmbito do STF, que a gente tinha um tratamento fiscal diferenciado pela Lei do Bem, que foi cortado, mas, em regra geral, o conceito é o mesmo, é prestigiar com baixa ou isenção de tributação a extensão da vida do produto, da embalagem, do material em novas cadeias. E isso enfrenta grandes resistências, porque, lamentavelmente, se vê apenas com o olhar de renúncia de receita, e não como geração de negócio, oportunidade para o país. Ainda no Brasil, foi publicada a Nova Indústria Brasil, publicado pelo MIDIC, pelo Ministério da Indústria. Se vocês olharem lá com atenção, essa nova indústria prevê economia circular, logística reversa, estratégia nacional de economia circular, que deve ser publicada nos próximos 14 dias, rotas de integração nacional para a economia circular e um programa mais sustentável, também estimulando práticas circulares com foco em eficiência energética e economia circular, o que mostra a aderência do tema na agenda regulatória de políticas públicas. E concluo com um tema relevante, aqui, que está sendo tratado no âmbito da ONU. O ano passado, a ONU aprovou uma resolução, o fim da poluição plástica, instrumento vinculante, um instrumento jurídico para orientar o combate à poluição plástica. Já houveram 4 reuniões, eu participei da de Paris o ano passado e agora no Canadá o mês passado,
são reuniões em que tem representantes dos países, membro ONU, e também de observadores. Eu fui, na oportunidade, na delegação brasileira e depois como observador, acompanhando a discussão de um tratado global de combate à poluição plástica, que prevê o design para a circularidade, então o design dos produtos, olhando aqui, né, a circularidade, durabilidade dos materiais plásticos, produtos e embalagens, prevê a obrigação de conteúdo reciclado, que já está em linha com a minuta de decreto no Brasil, e prevê a responsabilidade estendida do produtor, o EPR, o Extended Producer Responsibility, equiparado à nossa responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, em que o setor privado tem que investir para ampliar as taxas de reciclagem. Isso tudo devidamente alinhado com a agenda ESG, ou ASG, Ambiental, Social e de Governança, que tem como, no eixo ambiental, os temas economia circular e gestão de resíduos. E como práticas, repensar o design, a recuperação de recursos, né, investindo na cadeia, fomentar iniciativas de gestão de resíduos por meio de cooperativas, logística reversa e adotar práticas de logística reversa. Então, trouxe aqui um breve contexto para poder, inclusive, todos aqui fazerem uso do tempo, mas rapidamente dizendo que a economia circular é uma realidade, regulada globalmente, internalizada no país pela ABNT. Temos um projeto de lei que trata da economia circular e temos o governo que tem uma das diretrizes economia circular dentro do plano de transição ecológica. E está previsto nos próximos 15 dias a publicação de uma estratégia nacional para a economia circular, onde, sem dúvida alguma, o país bebe do ensinamento europeu dentro das regulações que já existem de economia circular em diversos países da Europa, inclusive pelo próprio bloco. Tá ok? Obrigado. Passo a palavra já para o Valverde. Obrigada, Fabrício. Agora escutamos. Escutamos? Sim. Ah, que bom. Sim, por Primeiro, favor. Mais uma vez, bom dia. Muito obrigado, Karen, aí pelo convite. É sempre muito especial dividir momentos, eventos e debates aí com o querido professor Fabrício, referência de todos nós aí na questão jurídico-ambiental, especialmente no tema dos resíduos sólidos. Eu trouxe, penso que até se somará ao que o professor Fabrício trouxe, até dentro da minha experiência profissional. Eu venho já de uma larga, carreira longeva aí na gestão ambiental, no direito ambiental, inclusive na gestão pública, onde tive aí talvez o privilégio e oportunidade de participar da construção da Política Nacional de Resíduos Sólidos, tendo ali um papel de coordenador técnico daquilo que é o principal fundamento das diretrizes da política de resíduos, e também no estado de São Paulo, onde o estado legislou, inclusive de maneira inédita, em relação ao tema, primeiro até inclusive do que a instância federal. Karen, se você puder fazer a gentileza de colocar uma pequena apresentação para orientar esse tema. E, ao longo do tempo, tenho estado à frente em gestões públicas no Estado e em municípios paulistas, conduzindo, sobretudo, aquele desafio de implementar essa legislação que, já há 14 anos atrás, dá toda a base para o fundamento da economia circular. 14 anos atrás, já se tinha ali esse conceito muito vivo, inclusive aí em relação à proteção, à eficiência do uso dos recursos naturais. Então, Karen, você consegue me ajudar aí fazendo essa... Sim, claro, só a Lady Murphy travou aqui um minutinho. Mas eu vou, então... Fechar aqui e abrir de novo. Tá, mas eu, então, me permito aqui já ir colocando esse material, deixo à disposição de vocês, mas, primeiro, contextualizando esse nosso encontro em 3 tópicos. O primeiro dedicado a fazer uma conexão, o professor Fabrício também muito feliz em dizer da importância das políticas globais e as referências, por exemplo, europeias,
no nosso desafio, primeiro ainda, de implementar a política nacional de resíduos sólidos. Fico muito contente com esse debate e vou me permitir aqui ser provocativo ao papel institucional que a Eurocâmara tem, de abrir alguns diálogos que eu penso serem necessários diante do intuito de vocês de promoverem, de alavancar produtos e comercialização de recicláveis, de promover a economia circular. Então, as políticas globais e o setor de resíduos sólidos, no contexto do Brasil, eu quero destacar, primeiro, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a economia circular ganhando contornos. É importante lembrar, você já pode colocar aí, talvez, no primeiro slide, cara, que tem um sumário aí que eu coloco. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo? Agora foi. Tá correto aqui. Está correto aqui? Tá. Isso, estou exatamente nesse slide. Todo mundo vê? Tá. Travou. Acho que ele caiu. Acho que o Valverde, conexão deve ter caído. Vamos ver se ele volta. Eu vou também, ele enviou para a gente, então vou compartilhar com vocês depois pelo e-mail junto, posso jogar no grupo também, junto com o resumo da eficiência energética que a gente elaborou. Agora. Oi, vocês me ouvem agora? Desculpa, problemas tecnológicos aí. Mas, segundo aspecto, e a questão em relação a políticas globais, a questão do clima e resíduos, descarbonização da economia, que são temas aí indissociáveis da implementação da política de resíduos sólidos aqui no Brasil e também no contexto global. Das políticas nacional e paulista, e alguns fundamentos, inclusive, que eu penso que pode subsidiar e orientar, talvez, os caminhos que vocês buscam para essas tratativas em relação a tributos e também a questão aí da alavancagem, da comercialização e produção, e naquilo que eu entendo ser necessário fomento à economia circular. Próximo, por favor, Karen. Das ODS, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, acho que todos têm aí bastante familiaridade, eu coloco aí em negrito, em destaque, toda uma conexão desse tema da economia circular, dos resíduos sólidos, com essa Agenda 2030, que ela é muito importante para o governo. A minha fala ela vem muito na perspectiva do papel do governo e como essas políticas são importantes para lastrear iniciativas. Então, desde a erradicação da pobreza, a questão do trabalho decente, enfim, a indústria e a inovação de tecnológica e também de infraestrutura. Karen, pode passar aí mais um. Entrando aqui na questão de políticas globais também, essa questão da descarbonização da economia, sem dúvida nenhuma, a economia circular ela é estratégica dentro desse processo. Recentemente, aqui nós fizemos em São Paulo um estudo sobre a trajetória da descarbonização de São Paulo e o terceiro item de maior emissão dos gases de efeito estufa está justamente na agenda de resíduos sólidos. Então, onde, inclusive, se tem aí aspectos já estratégicos. Por que eu estou mencionando esse estudo? Porque já existe algumas boas iniciativas já contextualizadas do ponto de vista científico, do ponto de vista até multidisciplinar, que dá base
para novas ações para a consolidação da economia circular. O próximo, por favor, Karen. Já só para dar uma passada também, eu penso que o momento é muito favorável para essa iniciativa que vocês se propõem, justamente por ser um debate global da questão do plástico, que também fomenta a necessidade dessa circularidade. É um assunto que eu penso que o Brasil está muito preparado para colocar iniciativas em ação. Próximo, por favor. Aí já entro aqui naquilo que a Política Nacional de Resíduos Sólidos ela traz. Isso aí é letra da legislação. Entretanto, quando nós falamos que a legislação do Brasil tem 14 anos de vigência, nós, para vocês terem clareza, ainda vivemos um gerenciamento, ainda colocamos em prática um gerenciamento de resíduos sólidos nos moldes do século XIX, de se coletar nas cidades, sobretudo os resíduos sólidos urbanos, e se afastar para o aterramento. Então, não está em compasso a nossa legislação com a nossa realidade prática do cotidiano, sobretudo praticado pelas cidades, que são mais de 5.700 no país, e que tem a titularidade desse serviço. Então, a responsabilidade compartilhada pelo ciclo do produto ele é o coração da nossa legislação e da diretriz maior para os resíduos sólidos. Ela nada mais é do que um estabelecimento de responsabilidades que se diferencia conceitualmente da responsabilidade praticada na Europa, mas que ela, para a realidade brasileira, ela tem condições, ou ela é aquilo que nós entendemos fosse possível, de criar uma cadeia virtuosa com poder público, setor fabricante, distribuidor, comerciante e também o cidadão. Então, talvez um primeiro ponto de alerta fica aí dentro desse conceito da responsabilidade compartilhado. Quando eu mencionei que a nossa legislação tem um aspecto de já previsão, já visualizada a economia circular, é aquilo que conceitualmente é a nova ordem de gestão e gerenciamento no Brasil. Não geração, que tem um aspecto mais pedagógico, redução, reutilização, reciclagem e o tratamento de resíduos, seja pela recuperação energética ou aproveitamento energético, ele há um entendimento que se compõe também dentro desse conceito de economia circular. No aspecto tributário, nós temos um principal fundamento, que é o princípio do protetor-recebedor, ou seja, a legislação brasileira, a legislação de resíduos sólidos, ela premia aquele que proteger o meio ambiente, considerando o aspecto voluntário, não a obrigatoriedade da lei, mas a adicionalidade, nós entendemos que ele pode dar base para uma revisão tributária, um adequamento tributário, inclusive corrigindo alguns erros, corrigindo algumas questões de bitributação que é muito presente nessa nossa agenda de resíduos sólidos. A coleta seletiva, a logística reversa, ele é o ponto fundamental para operacionalizar a economia circular e os instrumentos econômicos que nós vamos detalhar um pouquinho mais à frente. Próximo, por favor, Karen. O professor Fabrício, num dos slides, deu uma passada sobre o Estado de São Paulo e a questão aí do plano de gestão de resíduos sólidos do Estado de São Paulo. É o primeiro plano de resíduos no país que traz um capítulo dedicado à questão da economia circular, inclusive já estabelecendo ações de circularidades e metas. O que eu quero dizer com isso aqui a vocês? A sugestão de abrir, de estreitar um diálogo com o governo do Estado de São Paulo. Atualmente eu não estou mais no governo do Estado de São Paulo, estou numa prefeitura e em outros projetos, mas o governo do Estado de São Paulo, que tem aí a tradição do bom diálogo, aí, sobretudo com os países europeus, vocês seguramente vão encontrar um ambiente já institucional estabelecido e um plano
de gestão em vigor que precisa alcançar metas. Então, eu penso que pode haver aí uma somatória de esforços, porque já há um instrumento, primeiro, de política pública, há um instrumento legal e há também metas já bem claras e definidas. Então, fica aqui, talvez, essa primeira sugestão. Próxima, por favor, Karen. Eu já passo aqui para pontos de considerações finais, estabelecendo aí 4, mas que eu resumi em 3 pontos, que é a questão de encerramento de lixões, regionalização, o poder público priorizando as compras, as chamadas compras públicas, e também a prática dos instrumentos econômicos. O próximo, por favor. O professor Fabrício trouxe aí dados sobre o lixão, e eu quero aqui reforçar dizendo que o seguinte, que aonde há lixão, não haverá economia circular. Então, esse ainda são dados que nos colocam muito alarmados. Essa é uma grande chaga ainda no país, tendo em vista o funcionamento de quase 3 mil lixões país afora. E mais ainda, no âmbito das cidades, os chamados lixões urbanos, que vão ali virando de pontos viciados a lixões. Então, esse é um ponto que precisa ter muita clareza na medida em que se pretende fazer um fomento de que o país ainda precisa ser enxergado diante desse quadro, tá? Mas que é um quadro também que deve nos gerar importantes oportunidades. O próximo, por favor. Trazendo ali o aspecto da regionalização e soluções consorciadas, Karen, volte por favor, esse. É importante mencionar a questão da extensão e diversidade regional e cultural do país. Então, não há como se colocar a economia, falar assim, olha, nós vamos fazer a economia circular no Brasil. Ela precisa ser faseada, ela precisa ser concebida, inclusive, na minha perspectiva, a partir dos estudos que tenho liderado, ser praticada regionalmente. Por que regionalmente? Primeiro, porque é a base que a política nacional traz. Segundo, ela reúne segurança jurídica, promove escala e garante viabilidade econômica. E, nesse sentido, para todo o intuito de vocês, o propósito de alavancar novos negócios a partir da economia circular, da gestão de resíduos sólidos, há um ambiente muito favorável, inclusive, para promover aqueles chamados arranjos produtivos regionais dentro da cadeia da reciclagem. Isso tudo numa tratativa muito com os estados e muito com os municípios, por meio dos instrumentos aí dos consórcios intermunicipais, que, sobretudo, França, Portugal, têm aí importantes referências a todos nós. Próximo, por favor. Para vocês terem ideia, no estado de São Paulo, essa regionalização já está materializada. O estado de São Paulo deve chegar aí a 40 consórcios de municípios para a gestão de resíduos sólidos. Inclusive, o governo do estado lançou na semana passada um programa chamado Integra Resíduos, que é um programa dedicado a fortalecer a regionalização por meio aí dos consórcios intermunicipais. Já há um ambiente, já há uma governança favorável, inclusive, para praticar cooperações, inclusive colocar pilotos e também colocar cases aí em prática. Próximo, por favor. Aí um case de sucesso na área da economia circular e do gerenciamento de resíduos da construção civil. O governo do estado financiou cerca de 25 usinas móveis da construção civil, aonde tem favorecido, inclusive, o grande passivo ambiental que é deixado e gerado pelos resíduos da construção civil, tem já se transformado em material agregado que tem sido inserido em obras, em bases aí para as obras públicas que têm acontecido. E, por fim, eu coloco também que, dentro dessas estratégias que vocês pretendem desenhar, pretendem estabelecer, considerar, né, que
poder público ele tem grande poder de compra e de fomentar. Eu penso que o ponto de partida para o fomento da economia circular estará dentro do próprio governo, seja ele federal, estadual ou municipal. Então, aqui, por exemplo, alguns pontos que o plano de resíduos sólidos traz, inclusive também com revisão de aspectos tributários, e aqui no estado de São Paulo também nós temos os termos de compromisso para a logística reversa, já privilegiando aqueles que têm, dentro de uma compra pública, aqueles que têm compromisso e metas em relação à logística reversa e à coleta seletiva. Um exemplo desse foi um recente termo de compromisso assinado com o setor do óleo vegetal. Próximo, por favor. E aí eu já concluo. Não será fácil as tratativas em relação a questões tributárias no Brasil. A Política Nacional de Resíduos Sólidos ela tem um capítulo dedicado a isso, mas que ele não foi objetivo, até porque, pelo nosso sistema, o legislativo não pode colocar, por exemplo, não pode ser incisivo na questão de instrumento, criando obrigações, por exemplo, para se criar linhas, para se criar diferenciação tributária. Essa é uma matéria que cabe ao Executivo. E, nesse sentido, já há também todo um arcabouço em relação aos instrumentos econômicos, mas que eu penso que vocês, pelo papel institucional e a representatividade que a Câmara tem, ela tem um papel de nos ajudar aqui no Brasil a colocar em prática esses instrumentos econômicos. Então, desde linhas de crédito diferenciadas, até mesmo o resgate de algo que tem sido muito sofrido aqui no Brasil, que é o papel das cooperativas de catadores e também das micros e pequenas empresas em relação ao tema dos resíduos sólidos. Então, aqui também as referências dedicadas ali aos consórcios, a legislação ela coloca que pode fazer tudo isso. Ela teria mais efetividade se colocasse deve fazer isso. Então, é um ponto ali que nos deixa meio como uma boa estruturação legal, mas numa comparação gigante com o pé de barro, né? Ela tem fragilidades nesse sentido. E, por fim, cara, eu peço aí que você passe o último slide, eu me coloco aí também à disposição da continuidade desse debate, aí, algumas formas aí de contato, e agradeço e continuo aqui à disposição de vocês para um pouco mais de conversa. Muito obrigada, Valverde, para compartilhar aqui. Vamos abrir para algumas perguntas nesses últimos instantes que a gente tem, ou comentários. Eu tenho algumas, mas queria abrir para vocês primeiramente, se alguém tiver. Por favor, Glória. Obrigada, Karen. A minha dúvida é sobre esse prazo, a prorrogação do prazo não foi liberado pelo Ministério do Meio Ambiente e há uma necessidade urgente de altos investimentos em muitos municípios, como vocês mencionaram, que temos ainda quase assim 2.500 lixões no Brasil inteiro, e eles têm que ser, pela legislação, em cidades com mais que 50.000 habitantes, fechados até agosto deste ano. Quão crível é isso? O São Paulo é o estado mais rico do Brasil, aí talvez isso é possível fazer, mas em outros estados a situação deve ser bem mais complicada. Como vocês estão acompanhando esse desenvolvimento? Bom, vou só fazer um comentário rápido, já passar para o Valverde também. Acho que primeiro você colocou, Glória, o prazo não vai atender de novo, ponto. Mais uma vez não vai atender. Qual que é a forma de moralizar o serviço de manejo de resíduos sólidos urbanos do Brasil? A Europa está cansada e faz muito bem isso, é cobrar o gerador. No Brasil, não se cobra o gerador. Lê-se gerador, o residencial em casa, da mesma forma que o gerador paga água, luz, internet, gás, pacote de dados, tem que pagar o resíduo.
E, lamentavelmente, só para não sei se todos sabem, em São Paulo nós não pagamos. Em São Paulo, o dinheiro para custear o serviço sai do orçamento. Então, e aí nos rincões do país, lamentavelmente, sem cobrança, é uma das justificativas para manter o status quo de lixões. Para mim, precisa de uma atuação mais enérgica dos órgãos de controle, Ministério Público, fundamentalmente Tribunal de Contas, começar a reprovar contas de gestor, improbidade, inelegibilidade em razão do não cumprimento da legislação. Porque se não cobra, não tem cobrança específica, o gestor está usando recurso de outras fontes, que não tem cobrança específica, como saúde, educação, infraestrutura, transporte, recapeamento, segurança pública. Agora, o Valverde está à frente disso, deve ter muito mais aí conteúdo aí para compartilhar. Primeiro, Karim, no Brasil já é crime ambiental desde 1981 a prática de lixões. Então, a própria Política Nacional de Meio Ambiente, ela já condena isso. E não é crível, não acontecerá o encerramento de lixões, infelizmente. O Estado de São Paulo não tem lixões, mas o Estado de São Paulo tem algo também muito preocupante. No Estado de São Paulo são os aterros sanitários, mas o que nós temos presenciado é justamente o esgotamento da vida útil dos aterros, sobretudo nas regiões aqui da metropolitana do Estado, aonde isso implicará, se nós não tivermos um incremento da economia circular, se nós não tivermos aí um avanço na questão de tecnologias para tratamento de resíduos, um colapso, uma logística para transportar resíduos aí a 100, 200, 300 quilômetros de distância. Obrigada. Temos mais duas perguntas aqui, mas só um parênteses. Claro que o lixão, muito mais estruturado, é muito mais grave do que o aterro sanitário. Mas tanto o lixão quanto aterro sanitário não tem a separação do lixo. Então, no quesito de jogar orgânico com todo o resto, eu entendo, é uma pergunta também. Enfim, os dois têm a mesma situação, não é isso? Apesar que o aterro é essa obra em termos, Karim, porque é o seguinte, quando você joga para o lixão, você está contaminando, você causa um dano. O aterro sanitário ambientalmente licenciado, o landfill, é uma obra de engenharia. Então, é uma obra licenciada que adota mecanismos de controle para evitar a contaminação do solo, da água e etc. Em São Paulo, sofre com um mal que não é bem explorado, que chama os aterros em vala. São pequenos lixõezinhos espalhados pelo Estado, quando, na verdade, a gente tem que eliminar também do território paulista. Perfeito. Vamos para o Michael, depois Damian e depois Vinícius. Eu acho o problema de ter leis relativamente abrangentes, mas uma falta de fiscalização. Eu acho isso no Brasil um problema endêmico que a gente vê não só na questão do lixo, a gente vê em outros temas ambientais, fiscais e sociais também. E eu não acho que aí a União Europeia possa ajudar muito aos brasileiros superarem esse problema. Acho isso um tema cultural, político, interno que a gente vai ter que enfrentar. Né? Mas, voltando então para o nosso fórum aqui, eu acho a pergunta o que existe, de repente, de tecnologia de ponta ou de cooperações de pesquisa e desenvolvimento, onde a União Europeia e o Brasil possam juntar forças para desenvolver soluções novas e inovadoras que beneficiam os dois. Né? Então, o Brasil com essa vasta matriz de ativos biológicos que talvez possam servir como base para novas formas de embalagem, seja mais fácil de reciclar, e talvez também o know-how da economia, da indústria química, enfim, da Europa, ajudando com tecnologia mesmo. Eu acho isso talvez seja aqui a massa crítica, né, de intersecção, onde a gente consiga trazer alguma coisa nova. Como vocês estão enxergando isso?
tem algo aqui no horizonte, desculpem a minha ignorância, tá? Mas não sei, vocês estão enxergando alguma solução nesse sentido? Quer falar, Valverde, primeiro? Depois eu falo. Eu tenho, acho que bem colocado esse papel da inovação tecnológica para todo esse processo, Michael, porque no estado de São Paulo, posso te responder que haveria um grande, por isso a minha sugestão dessa aproximação, porque, inclusive, é previsto no plano estadual um incremento via a Fundação de Amparo à Pesquisa, a FAPESP, nesse desenvolvimento e fortalecimento da economia circular. Então, eu penso que vocês já têm um ambiente institucional fundamentado e que isso aí vai favorecer qualquer tipo de colaboração que possa ser talvez um caminho curto e um caminho eficiente para essas tratativas. Então, eu faria essa sugestão de uma aproximação via a Fundação de Pesquisa, que é a FAPESP, via também aí o governo do estado para poder entender melhor esse quadro, mas já tem coisas acontecendo, sim, tem bastante coisa acontecendo. Exato. Nessa mesma linha, por exemplo, se você olhar as duas centrais mecanizadas que estão em operação, as UTMs na cidade de São Paulo, tecnologia europeia. Uma, se não me engano, é alemã, a outra é francesa. Então, assim, a Europa já olha oportunidades no Brasil, mas a gente enfrenta os desafios que você muito bem colocou, culturais, logo no começo da sua fala, que é de separação, que é da financiabilidade, para poder desviar mais material, reduzir o que vai para aterro sanitário, valorizando. Então, eu acredito que hoje tem aí intercâmbios, né, internacionais, especialmente com o conhecimento da tecnologia. A questão da recuperação energética é outro tema, que vira e mexe é tratado no Brasil, e aí a waste to energy é um tema que aí a questão no Brasil é financiabilidade, que a tecnologia na Europa já é consagrada, na China também. Então, assim, não é algo nos Estados Unidos, tem várias plantas mundo afora, mas no Brasil ainda nós não fazemos o básico, né, que é fechar lixão. Então, fica difícil sair do fechar lixão para uma geração de energia, que para mim é um salto, sendo que a gente precisa pavimentar o caminho e primeiro encerrar os lixões. Mas oportunidade tem, eu tenho visto várias cooperações aí, inclusive empresas europeias, já olhando para a operação em logística reversa, olhando em tecnologias de separação. O ano passado, retrasado, a IFAT na Alemanha foi um sucesso de brasileiros. Então, acho que está acontecendo. Aqui, Damião, por favor. Sim, muito obrigado aos dois professores. Acho que foi uma apresentação muito boa e muito instrutiva para mim, muito enriquecedora para mim. Eu queria fazer uma pergunta assim, ou um tipo de consideração geral, porque a economia circular também é uma das pautas principais do Plano Indústria Brasil, que a CNI também impulsou bastante com o Mendic e com outros ministérios. O que vocês acham? Porque acho que uma das pautas ou dos eixos fundamentais do Plano Indústria Brasil também vai ter muito a ver com, seja a economia circular diretamente ou com muitas tecnologias que vão estar ligadas lá e que podem ser implementadas aqui e que o governo brasileiro quer dar uma pauta mais de produção local ou pelo menos inovação local no nível industrial. O que vocês acham disso? E também potencialidades de cooperação, que eu acho que um risco também é querer privilegiar certa tecnologia local, que não vai ser tão performante como uma tecnologia que pode ser importada, mas que pode trazer outro tipo de incentivos ou soluções mais performantes no curto prazo. Bom ponto, Damião. Bom ponto. Eu entendo que na questão da agenda de economia circular, como envolve produto, serviço, soluções, não me parece restringir, né, não parece um limitante para cooperações e alianças com a comunidade europeia. Como eu comentei,
fiz um projeto recentemente para o CEPAP, né, que é uma iniciativa europeia olhando para a circularidade dos plásticos no Brasil, inspirado aí em soluções da própria União Europeia. Mas, naturalmente, a gente enfrenta um desafio no Brasil, que é um achatamento da indústria, né? Isso é um fato, né? A indústria, ao longo das últimas 2 décadas, ela tem reduzido a sua representatividade no PIB brasileiro. E aí eu estou falando de questões de produtos básicos que entram no mercado brasileiro, e aí eu falo com o desafio que o Brasil tem de controle e fiscalização, como já foi aqui comentado, acho que também, não sei se foi o Michael que comentou, que já o problema que nós temos hoje de produtos que entram sem seguir as diretrizes, que naturalmente não são os produtos europeus, são outros, então, assim, nós precisamos subir a régua, né, em termos de, aqui, para o mercado ético no Brasil. Eu acho que oportunidade tem, né? A indústria precisa ser olhada, né? Não, assim, nós estamos perdendo aí, olhando a economia nacional, a indústria brasileira, ou, vou colocar entre aspas aqui, né, a briga ou a guerra do mercado globalizado. Então, nós estamos enxugando. Outro dia eu palestrei com um gestor do Porto de Santos, e ele estava mostrando os produtos de exportação brasileira. Então, assim, é commodity, né? São grãos. É isso. Aí o que eu falo, nós estamos alimentando o mundo, mas com baixo valor agregado, em termos de desenvolvimento econômico, né, no Brasil. Então, é um desafio, na minha opinião, esse equilíbrio sem fechar portas, porque se a gente fecha aqui, também é fechado para, né, tem a reciprocidade. Eu acho que todo esse cuidado deve existir dentro da discussão do MIDIC. Damian, eu só queria agregar aí o que trouxe o professor Fabrício. Eu entendo o plano positivo, né, é algo que temos que saudar e trabalhar para implementar. Entretanto, eu vejo ainda a indústria muito distante da base para a economia circular, que é justamente um aporte ou uma maior interlocução com os municípios, com as cooperativas de catadores e também com a pequena e microempresa, que é aquela que vai, de alguma maneira, gerar esse insumo. Então, olho isso como um ponto de atenção e volto novamente a defender aqui a importância nesse processo da regionalização, para que ela possa, inclusive, o Brasil não tem polos de reciclagem, tem coisas dispersas, mas nós não temos, por exemplo, polos de reciclagem, por exemplo, o vidro, para inclusive avançar em determinadas tecnologias, do alumínio ou do papel, enfim, de outras cadeias também que nós temos. Então, eu faria só essa observação, que o plano é bom, mas eu acho que a operação e essa conexão, ele é um grande desafio que precisa também ser contemplado. Que bom, muito obrigada. Vamos para a última pergunta do Vinícius? Oi, boa tarde. Muito obrigado, professor José e professor Fabrício, e parabéns, Karen, pela condução de mais uma excelente reunião. Eu gostaria um pouco de pegar esse gancho da integração das cadeias tecnológicas nesse tema de economia circular para fazer um pouco um convite. Então, não tem uma pergunta especificamente. Em outubro, nós da Repressão Baviera vamos receber uma delegação de tecnologias verdes, tratando de bioeconomia, economia celular e renovabilidade energética, ou transição energética. E eu queria deixar aqui um link para a divulgação dessa delegação e também um link para um formulário para todos aqueles que queiram interagir com a delegação em outubro. Por favor, é só preencher o link, a gente vai ter muita satisfação de avançar esse debate, avançar essas integrações tecnológicas e de outros tipos por lá. Que bom, Vinícius. A gente termina a reunião com um aspecto assim esperançoso, né? Porque a gente fala de tanta coisa que você vai ouvindo e falando assim, gente, não tem solução, não tem solução. E aí eu já estava no não tem solução. E aí no final da reunião foi tendo assim, um up e dar esse horizonte de esperança para todos nós. Obrigada, Vinícius, pelo convite. Eu imagino que muitos têm interesse. A gente vai acompanhar. Vinícius tem estado aqui sempre nas reuniões. E eu agradeço muito
Fabrício e José, nesse tempo tão curto, a gente ter conseguido traçar esse panorama aí bastante complexo para todos os participantes. Eu imagino que a gente vai continuar em contato, vocês recebendo notícias do nosso andamento, a gente trocando mais informações e, enfim, caminharemos aí quebrando a cabeça, mas caminharemos juntos. Acho que a ideia com a FAPESP é muito bacana também. Vamos procurá-los, porque deve ter coisa aí. O Michael, né, apontou para essa questão, bom, o controle nos municípios, para nós aqui da Eurocâmara fica mais difícil de se envolver, mas a gente pode se envolver com o desenvolvimento tecnológico. Então, Michael, eu vou tentar fazer essa ponte com a FAPESP, que eu acho que também pode ser, da mesma maneira que a gente chegou no Senai, eu acho que a FAPESP também pode ser um inspirador de projetos piloto para a gente avançar, tá bom? Então, muito obrigada a todos. Se alguém quiser fazer mais um comentário, senão a gente parte por aqui para as próximas demandas. Karen, eu sei que todo mundo está com vontade de almoçar, mas eu tinha uma perguntinha bem rápida. Posso fazer tempo? Claro. Sim, claro. A minha pergunta, eu acredito que seria um complemento da pergunta do Michael. Aqui no Brasil, atualmente, eu sei que utilizamos para fazer projetos de ESG incentivos fiscais como uma espécie de lei Rouanet, né? Reduz o imposto que a empresa teria que pagar para utilizar em projetos de desenvolvimento de ESG. Na possibilidade de, em vez de desenvolvermos as tecnologias aqui no Brasil para importar essas tecnologias europeias, vocês acham que é possível utilizar de incentivos fiscais como esse, de forma que as empresas brasileiras não teriam um gasto real nas operações utilizando do incentivo? Eu não sei, porque eu vou te dizer o seguinte, deve ser regulamentado nos próximos 15 dias, o que nós chamamos de Lei Rouanet da Reciclagem, Lei de Incentivo à Reciclagem, que é a Lei 14.260 de 2021, já é uma lei que está demandando um decreto e uma portaria do Ministério do Meio Ambiente e prevê investimentos aí, o mesmo raciocínio da Lei Rouanet, mas observado aí o aporte de 1%, até 1% para a cadeia da reciclagem. Não vi intercâmbio, troca, tem muita coisa voltada aí para conhecimento dentro do tema. Equipamento, acho que não. Pelo menos o que vai ser regulado, tá? Eu também desconheço aí. Posso intervir aí? Francisco, eu acho que a gente pode tentar conversar. Existem várias políticas que o governo faz unilateralmente para reduzir os impostos de importação para equipamentos e tecnologias que sejam de alguma forma sustentáveis, né? A gente fez recentemente, teve um projeto super bonito com papel sem BPA, que poderia ser reciclado integralmente, em que a gente reduziu o imposto para 2%, por 3 anos, tá? Então, deu bastante competitividade para a indústria e viabilizou alguns investimentos locais. Então, qualquer coisa, me procure, eu tento orientar quanto aos instrumentos que existam dentro do meu conhecimento. Perfeito. Obrigado, Carolina, e obrigado, professor. Francisco, só para complementar aqui, não querendo desestimular essa pretensão, mas a gente também tem percebido, eu tenho acompanhado muito a chegada de novas tecnologias, inclusive para licenciamento de URIs e tal, a gente tem percebido que há sempre uma necessidade de uma troca aí de cooperação para, de uma certa forma, abrasileirar essas tecnologias aqui, dado o nosso ambiente bem complexo e bem diferenciado. Então, recomendo também que se estabeleça muito essa coisa da cooperação para que se tenha, de repente, um equipamento ou uma tecnologia, até de alguma forma também já concebendo aqui a nossa realidade e as nossas demandas. Uhum. Eu estou junto com a Fintiam fazendo um projeto, não exatamente de reciclagem, mas a gente realmente utiliza um integrador tecnológico para adaptar nos parâmetros brasileiros, realmente. Tá aí, boa. Perfeito, obrigado pelo esclarecimento. Muito bom. Alguém mais?
Maravilha, então. Podemos encerrar, Carol? O que você acha? Pode ser? Então, gente, obrigada, bom almoço. Obrigada aos convidados, obrigada a todos os participantes. E vamos seguir em frente. Ótima semana para vocês. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado. Tchau, obrigada. Tchau. Tchau, tchau.